Artrose de coluna. Você conhece alguém que tem dor nas costas e está com dúvida se está com artrose na coluna? Sabe quando suspeitar desse problema e o que fazer? Então preste atenção nesse vídeo porque é sobre isso que vou falar. Artrose de coluna. Artrose ou osteoartrite é um tipo de doença degenerativa que se caracteriza pelo desgaste da cartilagem e dos ossos envolvidos nessa articulação. Grande parte das articulações do corpo podem sofrer um problema como esse, e cada uma delas tem um quadro clínico específico. No caso da coluna vertebral, é mais comum em pessoas acima de 60 anos, o que não significa que uma pessoa mais jovem não possa ter. Entendido isso, a primeira pergunta que devemos fazer é: quando você deve suspeitar que está com artrose na coluna? Eu vou falar de 4 características que você deve notar e que pode ajudar no diagnóstico. Primeiro, onde dói? Na artrose de coluna, a dor principal normalmente aparece na região em torno da coluna vertebral, mais comumente na região lombar e na região cervical. Com o passar do tempo, essa dor pode se espalhar para a região paravertebral, de ambos os lados da coluna, que é a musculatura que envolve a coluna vertebral, e eventualmente pode se estender para cima ou para baixo. Quando a artrose é na coluna cervical, a dor pode se estender para a cabeça, na parte de trás. Quando é na coluna lombar, pode se estender para a região das nádegas ou na parte de trás das coxas. A dor relacionada à artrose das articulações da coluna vertebral não costuma irradiar para os braços e nem para as pernas. Isso acontece somente quando a artrose na coluna causa compressão de algum nervo associado ao membro afetado. Segundo, quando você sente dor? No início do quadro de artrose, a dor costuma aparecer pela manhã, ao acordar, ou após um período de repouso mais longo e que vai melhorando com o passar da movimentação e com o passar do dia. Pode ocorrer também quando você fica muito tempo em pé. Com a evolução da artrose e falta de tratamento, a dor pode assumir características mais intensas e duradouras, podendo causar desconforto ao longo de todo o dia e não somente ao acordar. Terceiro, tem algum movimento que você faz que piora? Gira o tronco. Movimente o tronco para baixo e para cima. Veja se esses movimentos pioram de alguma maneira a dor. Em pacientes com artrose, esses movimentos podem ser dolorosos. Quarto, você está tendo alguma dificuldade de realizar algum movimento? Com a evolução da artrose, normalmente ocorre limitação de mobilidade da coluna, dificultando a realização de atividades simples e diárias. Tente mexer a cabeça para um lado ou para o outro, para cima ou para baixo. Sente que há alguma resistência ou dificuldade? Na artrose da coluna cervical, esses movimentos passam a ser cada vez mais difíceis, como, por exemplo, alguma dificuldade para olhar nos retrovisores do carro ao dirigir. No caso da artrose da coluna lombar, a dificuldade está no movimento da coluna para trás ou para frente. Na prática, tem dificuldade de colocar o sapato, as meias, alcançar objetos no chão ou torcer o tronco quando tentamos olhar para trás. Com a evolução da doença, pode ocorrer deformação da cartilagem e aí sim ocorrer compressão dos nervos, provocando sintomas de fraqueza nos braços ou nas pernas. Na presença desses sintomas, você deve procurar um médico para a correta avaliação, especialmente se fizer parte dos grupos de maior risco. Antes de explicar os fatores de risco, eu preciso falar um pouco sobre como é a anatomia da coluna vertebral e do que ocorre na artrose. Assim, vai ficar mais fácil entender os grupos de risco. A coluna vertebral possui uma parte mais anterior, da frente, composta pelos corpos vertebrais, discos vertebrais e ligamentos anteriores. Na porção central da coluna existe um orifício chamado canal vertebral, por onde passam a medula e nervos. E por fim, há uma porção mais posterior, que é a parte de trás da coluna, composta pelas articulações facetárias. São 4 processos articulares em cada vértebra e ligamentos posteriores. Quando ocorre uma lesão da cartilagem da articulação, que é uma camada que protege o osso e permite um movimento entre as vértebras, há um aumento de atrito nessa região, nessa articulação, levando a um processo inflamatório e à progressão dessa lesão. A artrose da coluna é uma doença de caráter inflamatório, degenerativo, que ocorre de forma progressiva devido ao avanço da lesão da cartilagem. Com a progressão da artrose, ocorre ainda a formação de osteófitos, que são aquelas espículas ósseas, comumente chamadas de bicos de papagaio, que acabam limitando e acabam aumentando também a dor. Qualquer problema que aumente o risco de lesão dessa cartilagem é um fator de risco para desenvolvimento da artrose da coluna.
Então, como saber se você tem maior risco de ter artrose? Eu vou falar 6 principais fatores de risco. Primeiro, você tem alguém na família que tem artrose? Se você tem familiares com artrose em várias articulações, você tem maior chance de desenvolver artrose nas articulações da coluna. Segundo, você tem artrite reumatoide ou outras doenças inflamatórias sistêmicas, como o lúpus, por exemplo. Essas e outras doenças inflamatórias estão associadas a um processo inflamatório que causa uma destruição da cartilagem e da articulação de forma progressiva. Terceiro, você teve algum trauma? Costuma praticar esportes de contato com esforço muito intenso? Essas atividades estão relacionadas a traumas repetidos sobre as articulações, que estão relacionadas a práticas esportivas, ou mesmo a atividade profissional, como motoristas profissionais, trabalhadores da construção civil, operários de fábricas que carregam muito peso e etc. Por outro lado, quem não faz atividade física alguma também está no grupo de risco, especialmente os sedentários e com má postura. Quarto, você já teve alguma doença infecciosa na articulação? Apesar de não ser uma causa muito comum, se você já teve um processo infeccioso nas articulações da coluna, isso pode levar à artrose, como por exemplo ocorre no caso de uma pioartrite, que é uma infecção articular, mais frequentemente causada pela bactéria Staphylococcus. Quinto, você tem um desalinhamento da coluna? Escoliose, por exemplo, é uma curvatura anormal da coluna vertebral, que frequentemente se assemelha a uma curvatura na forma de S quando olhamos a pessoa de frente, quando o normal seria que a coluna estivesse praticamente reta. Essa curvatura normal muda a forma como o peso do corpo é distribuído pela coluna e pode acelerar o aparecimento de artrose. Sexto, quantos anos você tem? Quanto maior o tempo de vida, maior o uso das articulações e, consequentemente, maior a chance de ter artrose. Como eu falei no começo desse vídeo, principalmente após os 60 anos. Essas informações dos sintomas e fatores de riscos são muito importantes e, junto com o exame físico e alguns exames complementares, como radiografias, tomografias ou mesmo ressonância magnética, irão confirmar o diagnóstico. Bom, uma vez diagnosticado com artrose de coluna, o que fazer? Quais são as opções de tratamento? Primeiramente, se você tem alguma doença inflamatória que causa artrose, é necessário tratá-la para controlar a progressão do problema. Pensando na artrose da coluna propriamente dita, existem uma série de tratamentos que envolvem mudança de estilo de vida, adoção de uma rotina de atividade física, com alongamento, fortalecimento da musculatura que envolve a coluna vertebral, como os músculos do abdômen, a musculatura paravertebral, fisioterapia, uso de medicamentos específicos para quem tem muita dor, procedimentos minimamente invasivos para aliviar sintomas, como uma infiltração local de medicamentos anti-inflamatórios, ablação nervosa por radiofrequência e, em algumas situações específicas, pode haver a necessidade de tratamento cirúrgico. Esse é um ponto que acho importante esclarecer, por ser uma dúvida muito frequente no consultório. A maioria dos pacientes com artrose de coluna tem uma resposta muito satisfatória ao tratamento não cirúrgico. As opções de tratamento minimamente invasivos ou cirúrgicos se restringem a situações bastante específicas, quando as medidas não cirúrgicas não tiveram o resultado esperado. Muito importante obter informações de fontes confiáveis, cuidado com generalizações de tratamentos. Nem sempre uma determinada técnica de tratamento se encaixa para resolver o seu problema. Lembrando que a definição do melhor tratamento para cada caso deve ser feita pelo médico e faz acompanhamento em conjunto com o paciente. A artrose da coluna vertebral pode causar dificuldade de mobilidade, dor limitante e importante restrição social, afetando muito a sua qualidade de vida e tem tratamento com boas taxas de sucesso. Por isso, se você sentir muita dor na coluna, não deixe de procurar um médico, de preferência um especialista em coluna vertebral. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda: educação em saúde, informações de saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.